Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz da parte do Senhor vos sejam abundantemente multiplicadas. Olha eu de novo por aqui. Mais um episódio quente, maravilhoso, abençoado, que, claro, visa transformar a sua mente. É o podcast Transformadamente, para a glória de Deus. Já temos mais de 500 mil visualizações no nosso perfil no Instagram. E se você ainda não é seguidor da gente, segue a gente aí. E se não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal e acompanhe com riquezas de detalhes. Ó, não fica só nos cortes não, tá? Você tem que assistir o episódio todo, junto à família, junto aos amigos, porque é cada conteúdo que vale muito a pena. Neste mundo de muitas informações e de tanta coisa que não vale a pena assistir, o podcast Transformadamente é uma opção para você e para toda a sua família. Então vamos que vamos, mais um episódio saindo hoje, maravilhosamente incrível para você e para todos que estão aí perto de você. Ao meu lado está ele, a fera, Elon Lopes. E aí, meus amigos, paz e Cristo a todos vocês, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui nesse episódio maravilhoso. E não esqueça, se inscreva no canal, deixa o teu like, comenta aí o que vocês estão achando dos nossos episódios, né, pastor? Exatamente isso. Porque hoje nós estamos recebendo aqui uma dupla, um casal abençoado. É isso aí, olha só, e a gente o podcast Transformadamente, ele é muito dinâmico, né? Então a gente é muito eclético, a gente traz pastor, a gente traz empresário, a gente traz médico, psicólogo, nutrólogo. Tudo. Ih, meu irmão, aqui cabe todo mundo aqui. Político, é tudo. Todo mundo, a sociedade inteira está aqui. E teremos agora no próximo mês, uma novidade, hein? Junho aqui em Caruaru pega fogo, minha gente. Aqui não é uma briga nossa essa disputa, mas é considerado o maior São João do mundo, de acordo com o Guinness Book. É aqui em Caruaru, a cidade fica empolvorosa, muita movimentação, e o podcast irá receber algumas pessoas também aqui para poder contribuir para esse debate maravilhoso. Ó, só para você ter uma ideia, no mês de junho nós iremos fazer uma pergunta e uma enquete aqui. O cristão pode participar do São João? Olha, pode fazer aquelas musiquinhas, colocar roupinho, chapeuzinho e tal. E aí, vai ter polêmica no mês de junho aqui, mas vai ser com certeza algo legal demais para todos vocês, tá? Antes da gente começar com esse casal que tá aqui com a gente, Elon vai fazer as honras da casa, mas nós queremos aqui divulgar os nossos patrocinadores. Gente, olha, muito, muito, muito obrigado a você que tem acreditado nesse projeto. Muito obrigado de verdade. Nós não paramos porque vocês investiram nesse projeto e esse projeto com certeza irá completar um ano, se Deus quiser. Um ano, a gente completa em novembro, hein, Elon? Isso aí, um ano em novembro a gente completa e eu tenho certeza que vai ser uma festa grande aqui, valeu? Deus abençoe. Elon, leia o pessoal aí, chama o pessoal aí dos nossos patrocinadores. Vamos lá, os nossos patrocinadores, a Creative Digital, que é uma agência de marketing especializada em marketing estratégico. Você que quer se posicionar de fato aí nas redes sociais, contrate aí a Creative Digital. Todos esses patrocinadores estão passando na tela aqui, o QR Code, o Instagram e os contatos. WN Móveis Planejados, tudo que você imaginar de móveis planejados para a sua casa, escritório, a sua empresa, WN Móveis Planejados. Ultra Cursos, cursos profissionalizantes de diversas áreas que você imaginar. Tá? A Ultra Cursos é uma escola de cursos que vem cada vez mais se tornando referência aqui na cidade. Otimize Etiquetas, tudo para etiquetas, tags, metais e termocolantes. Nosso amigo Hélio Jonathan. Então você aí, fabricante, não só aqui da cidade, como da região, pensou em etiquetas? É aqui, Otimize Etiquetas. Casa do Bebê, artigos para recém-nascidos. Você que de repente aí está aguardando, né, o seu bebê aí, é só você procurar aí a Casa do Bebê e fazer o seu enxoval completo. Esquirazaf Kids, moda infanto-juvenil. Quer deixar o seu filhão, a sua filhona aí na moda, no estilo? Esquirazaf Kids. Doutora Carla Martins, terapia nutricional injetável. Você que está se sentindo indisposto, de repente está precisando dar aquele upgrade aí na sua saúde, doutora Carla Martins, procura ela aí para que você possa de fato aí restaurar a sua saúde ainda mais. Tem a Evo Longevitar, nutrição, longevidade e saúde mental. Doutora Amanda, não é isso? Isso, doutora Amanda. É isso aí.
Autopeças Gonçalves, peças e serviços para o seu automóvel. Então, se o seu automóvel não tá muito bacana aí, procura Autopeças Gonçalves. Lá em Santa Cruz do Caparibe, tá? É isso aí, ó, lembrando isso, né? E para encerrar aqui o nosso quadro de patrocinadores, a Top Festas, a Gisele. Grande abraço para todos vocês da Top Festas, artigos decorativos para a sua festa. Inclusive, você que está programando aí algum evento na sua igreja e quer fazer aquela decoração top, né? Eu já vi algumas decorações aí da ADMEC. Não, lá é top. Eu sei lá que é ela que coordena, né? Top Festas coordena esse top. projeto e Isso muito aí. top. É top mesmo, vale a pena. Muito bom. Então é isso, gente. Vamos para... Vamos embora, que agora a gente tem um bate-papo legal, gostoso, leve, maravilhoso e com certeza irá contribuir para sua mente relaxar, descansar e, claro, ser transformada. Elon, quem tá com a gente hoje aqui, Elon? Vamos lá, ó. Eles são cristãos, casados, vencedores do Festal Gospel em 2024, fazem parte do cast da Bless Music e são assessorados pelo diácono Clóvis Carvalho, da Gospel Promo. Nós estamos falando deles, Edla e Levi. Sejam muito bem-vindos ao podcast Transformadamente. Aê, muito bem, gente. Deus abençoe vocês. Amém. Pode ser para vocês, gente. Olha, muito bom ter vocês aqui, viu? Sejam muito bem-vindos. A paz do Senhor, é uma honra e um prazer estarmos aqui, né, primeiramente com a missão do reino, né, e é uma bênção, estamos muito felizes, né, de tudo que Deus está realizando nas nossas vidas e das oportunidades que estão aparecendo e as portas se abrindo. Glória a Deus. A Amém. irmã Edla, não é isso? Isso Edla, e aí, mesmo. irmã Edla? Conta aí a sua história. A paz do Senhor, Amém. a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. É maravilhoso, né? Fico muito grata por essa oportunidade de vocês estarem Amém. gerando, né? De estarmos aqui com vocês, é uma grande honra. E tem sido maravilhoso, de fato, o que Deus tem feito, né? Nós podemos dizer que estamos vivendo o extraordinário de Deus. O Senhor tem nos surpreendido e tem feito maravilhas em nossas vidas. Olha que coisa boa, viu, gente? Olha, a gente fica muito feliz porque vocês são casados, obviamente, relativamente jovens ainda, mas decidiram, né, permanecer nos caminhos do Senhor. Eu sempre falo isso, quem tem uma desenvoltura para música nos dias de hoje, corre, obviamente, o risco, né, de se render. Ah, rapaz, eu vou cantar em tal lugar e outro ali, mas vocês estão simplesmente aqui servindo ao Senhor com alegria, querendo servir ao Senhor e contribuir para que outras pessoas, outros jovens possam também ser alcançados. Nossa missão não é outra senão essa, né? Levarmos a mensagem do Evangelho. E no caso de vocês, a mensagem do Evangelho é levada através da música, não é? Então vamos lá, a primeira pergunta, Elon. Vamos lá, olha, o tema hoje do nosso podcast é a nova geração da música gospel. E a primeira pergunta é, quem são Edla e Levi? Um resuminho aí um pouco da história de vocês. Quem Amém. começa? Quem começa? Eu vou deixar ela começar, Então começa. Eu vou começar. porque se eu começar, eu conto uma história diferente da dela. É isso aí. Eu Vamos vou lá. falar sobre mim, você fala Pronto, sobre é isso você. Né, eu comecei louvando ao Senhor aos 5 anos de idade, né, mas como todos sabem, né, servir a Deus não é fácil, o ministério do louvor não é fácil. Então, o inimigo ele sabe e a gente sabe que era o ministério dele, então ele realmente ataca. Então, desde sempre, eu já de pequena, já senti, e graças a Deus eu sou muito feliz, grata ao Senhor, inclusive estava falando essa semana, porque mesmo menina, o Senhor sempre me deu essa sensibilidade, né, espiritual, já menina, né, eu vivi em São Paulo, minhas boa. origens, né, na igreja foi a Madureira. Oh, coisa boa. Né? Então, tenho muitas recordações, me lembro muito daquela igrejinha pequena, o Senhor sempre me traz a recordação, essa fase, e é muito bom, né? Porque a gente sabe de onde veio, e a gente não pode perder essa essência. Exatamente. Como o Senhor já falou, o mundo traz o seu esplendor, mostra a sua glória, né? Então, no meio musical, é muito atrativo. Né? E a gente sabe que também servindo ao Senhor há muitas perseguições, não é fácil, vem muitas provações, mas a nossa essência ela não pode se perder, que é da adoração. Nós fomos criados, nós todos somos seres criados para a adoração e a glória do Senhor. E hoje, né, estamos vivendo aqui essa experiência de poder
vivenciar as promessas que o Senhor fez quando ainda menina. Então, eu comecei com 5 anos de idade, cresci no meio gospel, né, adorando e cantando, mas eu passei um período em que eu me escondi um pouco, entrei na caverna como Elias. Eu passei em torno de uns 10 anos silenciada, né? Foi sim. E aí eu precisei passar num processo para poder voltar e me alinhar ao propósito do Senhor. Né? Eu fui diagnosticada com câncer por volta de 3, quase 4 anos atrás. E no meio disso, o Senhor veio me despertando. Eu comecei a receber convites para ajudar em algumas congregações pequenas. E ali eu fui tomando fôlego novamente, né, para o louvor. E o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. E tudo também foi se agravando nessa situação do meu processo. Mas, para a glória de Deus, o Senhor me trouxe a clareza, né, de entender. E foi com o louvor que eu consegui vencer e passar por tudo isso. E hoje eu estou aqui, louvando ao Senhor com muita gratidão, com muita propriedade em tudo que eu louvo, porque eu pude vivenciar. E hoje eu vivo realmente para o louvor. Porque se o Senhor permitir eu estar aqui ainda, né, é para cumprir esse propósito. E eu vou viver. Então, quando eu saí dessa situação, né, quando eu fui ao médico e o médico declarou que eu estava bem. Então, quando eu, no meio do caminho mesmo, eu disse, Senhor, a porta que o Senhor abrir, eu vou entrar. Eu sempre fui muito tímida, né? Então, tudo que está acontecendo realmente é não extraordinário. Parece, né? É coisa de Deus. É Deus, porque no processo ele nos molda. Verdade. Verdade. E é isso. Muito bom. Que bom, muito bem, viu? Muito bem, legal. É um resumo, né? Tem muito mais, obviamente, mas já é um resumo empolgante, né? Gratificante e edificante, né? Deus faz. Deus faz. Deus faz, gente. Nós servimos a um Deus que trabalha, né? Esse é o Deus que nós servimos, né? E aí, Levi? Conta a tua história, Levi. Pessoal, minha história, ela é uma história simples, mas ela começou a ter uma movimentação diferente quando eu conheci minha esposa. Eu sempre fui um rapaz de igreja. Teve um tempo que a gente se revolta, se afasta, mas depois a gente volta. Né? Sempre fui entrosado no ministério. Sempre gostava de ministrar a palavra, de tocar. Eu era ministro de louvor. Sempre tinha a essência de adoração dentro de mim. E foi isso que despertou o primeiro interesse, né? Do começo de tudo, na verdade. Né, porque ela foi convidada para participar de um programa de uma TV e precisava de uma pessoa para tocar. Uhum. Né? Aí ela falou comigo, né? Ela disse, eu sei que você é muito lindo. Olha, rapaz. Mas eu tô precisando que você toque para mim. Eu disse, toco, com o maior prazer. Mas já começou aí, né? Ela já mandou aquela indireta e confiscou meu coração. Ó, há controvérsias aí, mas vamos lá. Eu disse que a história era diferente. Diga aí, Levi, agora é minha vez e fala. Agora né? é minha vez, né? Aí, depois desse programa, a gente começou a andar muito junto, né? Convites que a gente ia. E em 2024, ela participou do festal que teve no Polo, só que eu não ia participar, né? Porque a gente tava começando a cantar junto. Sim. Eu tocava para ela e ela era a voz única, né? Depois de um tempo, houve um interesse e a gente começou a cantar junto. Aí, nesse tempo do festal, ela queria participar, queria participar comigo, os dois cantando. Só que aí não podia, né, por causa das regras, né? Mas só que ela queria infligir as regras. Só que aí não podia. Aí eu decidi não ir. Eu ia só para assistir, porque eu não queria competir com ela. Porque se fosse para chegar para ver quem era um dos melhores, eu desistia na hora. Entendi. Mas aí, de última hora, ela me convidou pra gente ir. E quando a gente foi na certeza de adorar. Pra gente poder sentir a emoção de participar de um concurso, né? A gente não foi com o intuito de ganhar. A gente foi com o intuito de ir adorar
se divertir e pregar. Pregar para quem estivesse lá nos ouvindo ao redor do polo. E quando a gente chegou lá, quando foi no finalzinho, como o nosso produtor disse, parece que foi uma quadrilha organizada, né? Eu levei minha mãe também, que ela participou, né? Que inclusive ela vai estar cantando conosco, né? No back vocal. Aí ela ganhou em primeiro, eu ganhei em segundo e minha mãe ganhou em terceiro. Que isso, rapaz? Rapaz, sua família toda canta? Canta. Olha que coisa boa, rapaz. É isso, foi em 2024? Foi em 2024. Aí, quando ela venceu o projeto da Expo pela Blaze, é que ela tem direito de gravar um clipe totalmente patrocinado pela Blaze, né? Ela é uma artista contratada da Blaze. Aí, com isso, o nosso produtor, ele viu ali a essência que disse assim, rapaz, a Edla é muito boa. É como ele diz, mas e o Levi? Onde é que vai ficar o Levi? Aí disse que estava orando, passou muito tempo orando e num dia Deus, ele conversando com Deus, trouxe a lembrança de uma dupla do secular. E com essa dupla do secular, ele teve um entendimento. Vou juntar, vou unir o útil ao agradável, né? E quando ele fez a assunção, eu acredito que ele começou a testar a gente, né, para saber se o que a gente queria, se era presença ou se era status, né? E a gente acaba sofrendo um pouco, porque quando a gente vai em busca da questão da presença, não é fácil. De maneira nenhuma não é fácil. Se você perguntasse, vocês queriam estar, a pessoa ficava um pouco balançado para dizer, porque quando a gente entende que é pro reino, quando a gente entende que a gente está lidando com vidas, é uma pessoa, mas através dessa pessoa movimenta uma família inteira, que através da nossa vida nós somos ferramentas na mão de Deus. A gente tem um entendimento que uma palavra errada pode matar uma família. Verdade. Né? A gente já vivenciou experiências, nossos familiares, presenciamos também situações como essa de palavras que não era para ser ministradas para aquelas pessoas e acabam se entristecendo, acabam se afastando, né? Então, o peso realmente da responsabilidade de lidar com vidas é o que deixa a gente muito preocupado, porque não é qualquer coisa, né? É uma grande responsabilidade, porque é vidas para o reino. Rapaz, que legal. E isso é muito bom saber que há um projeto. Veja você que está aí assistindo, veja. Olha o que ele falou. O que vocês querem? Presença de Deus ou status? Isso aqui não deveria nem ser pergunta para você ficar pensando, né? Mas muita gente abre mão da presença para só ficar com status. Há muita gente assim. E vocês fizeram o caminho oposto, fizeram o caminho correto. Eu não... Olha, se tiver de ter status, será a consequência natural. Mas nós não abriremos mão da presença. Né? A presença de Deus é que faz a diferença. Né? Há uma passagem bíblica onde o próprio Moisés diz ao próprio Deus, se a tua presença não for comigo, não me faça dar um passo à frente. Sim. Nós precisamos da sua presença. E a presença de Deus é que faz toda a diferença. Você que está nos assistindo, presta atenção. Você pode ter influência, você pode ter seguidores, você pode ter muita coisa. Você pode ser filho, você pode ser pai influente, filho influente, você pode ter muita gente lhe seguindo, você pode ter sim uma influência nas redes sociais, uma influência da sociedade, você pode ter dinheiro, você pode ter muitas posses, mas se não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Está faltando tudo.
Porque há uma canção antiga que dizia assim: quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Então, se você não tem Jesus, está faltando alguma coisa, está faltando tudo. Então, já fica a mensagem aqui para você que está nos assistindo. Cristo é a resposta e a solução para tudo na sua vida. Amém? Deus abençoe vocês. Segunda pergunta, Elon. Vamos lá. A nova geração da música gospel está mais preocupada com propósito ou visibilidade? Acabou de falar aqui, né? Mas Não é? você vai falar aí, mano. É. E aí, o que você acha? Tem os dois lados, né, Elon? Isso. Acho que tem os dois lados. Porque hoje nós estamos vendo muita gente que se lança nesse mercado, né? Acaba sendo um termo, né, profissional, ser citado, mercado gospel, na música. E lança um projeto musical, aí fica preocupado muito com as visualizações. Ah, meu clipe bateu 100 mil views, gente. Obrigado, sei o quê. Tipo, como se isso fosse o teto, sabe? Sim, cadê as vidas? Tem um termo que eu gosto de usar muito nos bastidores com amigos, que eu falo que existem cantores hoje que são cantores de redes sociais. Você não vê ele numa agenda, num evento, numa igreja, não sabe nem de onde ele é. Porque hoje em dia tá tudo fácil, né? Lança uma música, joga no YouTube, subiu as visualizações. Ah, obrigado, gente, sucesso. Ninguém conhece a música do cara, porque ele tá preocupado com a quantidade de visualizações. E aí, falem sobre isso aí. Rapaz, isso me despertou uma lembrança do que eu tava falando com a minha esposa esses dias, que é o seguinte: o evento que a gente vai fazer hoje é um evento extraordinário, mas eu tava falando com ela ontem sobre a questão de a gente quer ver as pessoas que estão lá sendo batizadas pelo Espírito Santo, recebendo um renovo, recebendo cura, recebendo ali a libertação, porque tem muitas pessoas que vão estar lá também que não são cristãs, né, recebendo ali a restauração de Deus na sua vida. E eu estava comentando com ela que, além disso, eu quero que quando as pessoas venham assistir a gente, os comentários que venham estar eu vejo Deus nisso, eu sinto a presença nisso, através desse louvor, Deus falou comigo. Eu aceito Jesus hoje, nesta noite, nesse dia. O desejo da gente é poder, não a gente impactar, quero que vocês entendam isso, não é de Leio Levi, mas que a presença venha impactar pessoas através dos louvores, através de rádio, televisão, independente do que venha a ser. Nós queremos que a presença venha se estabelecer em todos os lugares. Que a presença permaneça. A gente não importa. O que importa é a presença. Muito bem, Edla. Fala, Edla. É verdade. Sendo bem sincera e sendo bem eu, Isso, seja você, exatamente. sendo bem eu, bem verdadeira, é uma responsabilidade, é um evento grande, de um grande alcance, né? A gente sabe que é a abertura de um evento cultural da nossa cidade, né? Essa noite gospel, e tem um alcance nacional. Então, é uma responsabilidade. A gente vai estar ministrando para pessoas que vão estar presentes, mas também pessoas que vão estar em casa, né, que estão passando por situações, né, destruídas, talvez pensando até em... A gente sabe que hoje o inimigo tem investido muito, atacado muito. Uma das maiores batalhas que nós enfrentamos hoje é a batalha espiritual, porque mesmo quem não entende o que é batalha espiritual, hoje vive batalha espiritual, né? Porque são os ataques na mente que são bombardeadas 24 horas. Então, que essa palavra tenha o efeito de chegar a esse coração com o poder de Deus, né? De restaurar, transformar, né? E libertar. Então, a gente chega a temer diante dessa oportunidade. É uma grande oportunidade. Então, assim, para o meio musical, para um meio artístico, natural, é algo extraordinário, né? Você está sendo visto por muitas pessoas. Mas quando a gente entende o peso espiritual, a responsabilidade, né, que nós carregamos como cristãos, como embaixadores do Rei, então a gente teme, porque é como o senhor citou, né? Sem a presença de Deus, não adianta. Então, eu também diria a mesma coisa. E eu creio que quem nos deu essa oportunidade
primeiramente foi o Senhor, né? Nós sabemos que Caruaru é uma cidade riquíssima, Sim. com cantores evangélicos, sim. né? Tem gente muito boa, né? Inclusive o nosso querido Elon. Nosso querido Elon, né? É um cantor abençoado do Senhor, né? Então a gente sabe que existem muitas pessoas que poderiam estar nessa posição hoje. Então hoje nós estamos temendo e tremendo, né? Porque que a graça do Senhor venha sobre nós e que Ele apareça, que a gente desapareça e Ele apareça, para que isso aconteça, porque não é só cantar. Se não houver a manifestação do poder de Deus, não adianta de nada. E a gente sabe que onde Jesus chega, a mudança. Onde Jesus chega, a cura. Onde Ele passou, houve vida, né? Como Lázaro. Não sei se vocês já pararam para prestar atenção. Quando Jesus chega, né, Lázaro já estava doente, foram avisar Jesus que Lázaro estava doente. Jesus estava distante, não foi naquele mesmo instante, né? Então Lázaro veio a falecer e morreu, né? Morreu. Mas quando Jesus chegou, já havia 4 dias que Lázaro estava morto. Então ele pediu que removessem a pedra. E só disse, Lázaro, venha para fora. Ele não disse, Lázaro, ressuscite. Ele só disse, Lázaro, venha para fora. Ou seja, no momento em que Jesus chegou, já houve vida. Lázaro apenas se levantou e saiu. Então, quando Jesus se faz presente, a mudança, a transformação. E é isso que a gente quer carregar. E é isso que é importante, né? Na vida do cristão, do adorador, do levita, é entender, né? A rede social é interessante. Isso. É interessante porque a gente é uma maneira de alcançar pessoas. Isso. Influenciar também, Isso. porque fazer discípulos não deixa de ser influenciar. Isso. Mas não pode ser a tua prioridade. Não pode ser o teu foco. Né? Porque, de fato, as pessoas têm perdido a essência. Não pode ser seu foco as visualizações, está dizendo, Não pode né? ser seu foco as visualizações, a quantidade, números. Isso. Porque números não traz qualidade. Exato. Né? Números é importante, o teu alcance, porque você está indo mais longe. Mas não pode ser tua prioridade. A tua prioridade, de fato, tem que ser a presença de Deus. Você tem que buscar e entender. Porque pode ser um só, mas que seja alcançada verdadeiramente pelo Senhor. Isso aí. É verdade. Olha, isso é maravilhoso, o que ela disse ali, porque a importância das redes sociais hoje, tá? É importante. Elon disse uma coisa interessante. Ele disse, olha, essa pessoa, há um grupo específico de pessoas que estão produzindo conteúdo única e exclusivamente para as redes sociais. Isso. Ok, tudo bem. Legal. Agora, qual é o objetivo? É pecuniário? É ganhar dinheiro? Aqui que mora o problema. Porque, como a irmã Edila acabou de falar, é importante, é interessante a visualização, é importante. É importante que pessoas vejam. Agora, vejam o quê? Né? O conteúdo de vocês, que vocês pontuaram agora, tem que ser... Inclusive, eu sou um defensor, não é de hoje, desde o Avivamente podcast, sim, eu falo sobre isso. A igreja precisa ocupar os espaços que a sociedade nos mostra, né? Você tem aí vários espaços a serem preenchidos. A igreja precisa ocupar esses espaços, né? Então, agora, não podemos achar que o fato de termos muitos seguidores já determinou se somos ou não abençoados por Deus. Não, não é isso, de forma alguma. Mas quem tem muitos seguidores, o meu desejo é que essas pessoas, de fato, produzam conteúdos que glorifiquem o nome do Senhor, que deixe Deus aparecer, como a irmã colocou aí, e o nome dele é que vai ser glorificado, tá? Então, veja, é só para você entender que talvez você esteja perguntando qual evento que eles estão falando. Eles farão a abertura de um grande evento que acontecerá aqui em Caruaru, na nossa cidade. Estamos falando de Caruaru. O podcast foi até para fora do Brasil já, viu? Então, você tem que se situar. Nós estamos em Pernambuco, Caruaru, uma cidade maravilhosa. Inclusive, quando você vier ao Brasil, você
você não é do Brasil, se você não é aqui de Pernambuco e vier aqui ao estado de Pernambuco, conheça Caruaru, vale muito a pena, uma cidade extremamente aconchegante, tem os seus desafios, obviamente, mas vale muito a pena conhecer Caruaru. E teremos no mês agora, né? Teremos, é hoje o evento, né? Isso, é hoje. Hoje é Na hoje. verdade foi ontem, né? O episódio sai na É isso mesmo, é isso mesmo, Isso aí. foi ontem o evento, no caso, que o episódio sai na sexta-feira, né? É isso aí. Então, é um evento que acontecerá em Caruaru, que terá a participação do Eli Soares, Eli Davi Soares, Sácia. Davi Sácia Isso. e Edley Levi, ou é Isso aí. Levi e Edla? Edley Levi. Edley Levi, até Levi. a sonoridade fica melhor. É. Edley Levi estarão fazendo a abertura desse evento, e como eles disseram aqui, é um evento de muita responsabilidade, é sim, mas eu acho que a humildade de vocês fará toda a diferença. A humildade e a unção de Deus faz a diferença, né? Não a vocês, mas a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor, a Deus, a Deus, a Deus. Como Sim. o Levi falou, e a irmã Edla falou também, lá estarão pessoas evangélicas que estão passando por algum tipo de problema e pessoas não evangélicas que estarão lá também, porque há muitas pessoas que são simpatizantes da fé cristã, estarão lá também, e o nosso desejo é que todos, sem exceção, saiam de lá desse encontro edificados, fortalecidos, transformados, e quem não for evangélico, quem sabe é nesse dia que o Senhor escolheu para que ele possa se render através da vida de vocês. Vocês são um canal, não é? E aí eu sempre falo isso, um amigo meu dizia assim, meu irmão, o cano pode ser um cano velho, né? Um cano tá meio velhinho, a tubulação pode ser debilitada, mas o mais importante é saber que mesmo o cano sendo velho, a tubulação está um pouco desgastada, ou até mesmo bem novinha, a questão não é isso, a questão é o tipo de água que vai fluir nessa tubulação. Que nós sejamos, né, essa parte que irá receber a água limpa, né, que o rio da vida possa fluir através de vocês. Hoje, no caso, né, que é quinta-feira, que está sendo gravado hoje aqui, na quinta-feira, que a gente trabalha com a verdade, né? Todo episódio é gravado, a gente publica na sexta-feira, então está sendo gravado... Hoje é 28? Hoje é 28, hoje é 28, né? Isso. E aí amanhã, dia 29, tá saindo mais esse episódio, que no caso, tá saindo hoje, no caso, pra você que tá assistindo hoje, é confuso, né? Mas é assim que funciona, e vamos embora para a próxima pergunta. Vamos lá, Edla, você contou um pouco do seu testemunho. Porém, nós sabemos, né? Inclusive é uma pergunta de bastidores, que você é mãe atípica. Então, fala um pouquinho aqui sobre o Azaf, que é o seu Opa, filhão. Azaf, nome do meu filho, Azaf. Samuel Azaf. Azaf É Levi, benção. meu Isso, que filhinho. benção. Azaf tem 5 anos, sim. Deus me deu esse presente, né? De ser mãe do Azaf. E é muito interessante. É desafiador, mas todo dia nós temos uma surpresa. E Deus tem feito maravilhas na vida do Azaf, né? Eu sou mãe de uma menina também, de 13 anos, que é a Ana Júlia. Que é aquela bonitona ali, ó. Foi, nos eu bastidores. trouxe Tá ela aqui nos bastidores, nos tá aqui, bastidores, só observando. Então, eu muito cedo pude perceber, né, a diferença por já ter a experiência com a Ana Júlia, e eu vim perceber já um pouco diferente os comportamentos do Azaf por volta dos 7 meses. E ali já ficou alerta. Azaf é um milagre, porque Azaf nasceu em cima daquele problema que eu falei, né? Sim. Eu tive um câncer no colo do útero. Nossa. Foi sim. E tudo isso aconteceu na gestação. Tudo veio ser descoberto, tudo veio à tona na gravidez, né? Tinha crises de vesícula, a gente ainda teve uma incompatibilidade sanguínea. Então, Azaf é um milagre de Deus. E até hoje ele se faz um milagre. Eu vim ouvir a voz do meu filho Azaf, que eu sonhava em ouvi-lo falar. Eu vim ouvir falar aos 4 anos de idade. Então, tem um ano que eu estou conhecendo dia a dia a voz de Azaf, e Azaf, graças a Deus, tem se desenvolvido muito. Então, foram muitos desafios que a gente já vivenciou. Se você que está nos ouvindo também é uma mãe atípica, sabe do que eu estou falando, né? É muita coisa para se falar, não dá para se falar numa oportunidade só. Mas Deus, ele é poderoso, né, para nos fortalecer, nos firmar. Ele só nos entrega aquilo que ele sabe que nós somos. Ele nos capacita, na verdade, né? Ele nos capacita, nos ensina. Eu tenho aprendido muito com o Azaf. E uma das primeiras coisas que ele me ensinou foi que amor não precisa ser falado, precisa ser demonstrado. Eu aprendi isso muito fortemente com ele. Uau, sensacional.
Asaf é o nome do meu filho é Samuel Asaf. E Samuel Asaf é um milagre também. Olha que interessante, meu filho também é um milagre. E ele vai fazer 2 aninhos ainda. E assim, a gente fica preocupado demais, porque o pai se preocupa, o pai e a mãe se preocupam, né? E a gente vê cada dia um milagre acontecendo também, né? Pra você ter uma ideia, meu filho acho que fazia um pouco mais de um mês que ele começou a andar pela primeira vez. Então ele é um processo, né? Ele vai ter que fazer, já começou a fazer fisioterapia, vai ter que fazer fono, vai ter que usar uma cintazinha na cintura. É um processo muito, muito, muito doloroso, né? Doloroso. E nós vimos a mão do Senhor, porque levamos ele para um profissional, ele disse, olha, vai demorar, o processo dele é um pouco mais lento, explicou como é que seria e tal. E aí eu me lembro que, até mandar um abraço, um cheiro caloroso demais, meu amigo Pastor Ezi, muito obrigado, viu? E a igreja toda começou a orar, o Pastor Ezi fez uma oração por ele, e Samuel Asaf não andava. E depois da oração, foi impressionante isso. Dias depois eu mandei o vídeo para ele, tá aqui no meu celular. Eu mandei o vídeo para ele, Samuel Asaf começou a andar e tá andando para a glória de Deus, né? Então assim, nosso Deus faz quando quer, do jeito que quer, e como a irmã falou, ele nos capacita a vivermos esses momentos dramáticos, né? A mãe, o pai, a família sofre, mas nós não estamos sozinhos, né? Você que é mãe atípica, pai atípico, saiba de uma coisa, Deus foi bom com você. Que isso, pastor? Foi. Quem recebe esse privilégio, é um privilégio, tá? É um privilégio. Porque você aprende tanto, né? Você cresce demais. E a irmã falou uma coisa muito forte, que aprendeu que o amor não precisa ser falado, né? Precisa ser demonstrado, e ele fez isso 4 anos caladinho. 4 anos. E aí, que benção que ele tá falando. Vai falar muito mais. Vai cantar em nome de Jesus. Já canta. Olha aí, que coisa boa. O que é mais interessante. 4 anos, menos de 1 ano que ele aprendeu a falar, né? Que ele tem se destravado isso dia após dia, porque a fala dele ainda é um pouco... Assim, né? Tem algumas palavras que não dá para você entender muito bem. Quando ele se empolga, né, Levi? Você não entende nada. Tá falando inglês. Ô, glória! Ô, mistério! Mas se você der uma olhadinha nas minhas redes sociais, tem um videozinho lá, não tá muito bonito, mas tem um que tem ele sozinho cantando. Ele tem a essência da adoração. Tem. Que coisa boa. Ele escuta a gente ensaiando, a gente ministrando. Agora, ele é incrível. Ele tem a entonação perfeita do louvor. Que coisa incrível. Mesmo sem o playback, ele canta no tom certinho do louvor. Que coisa boa, rapaz, tá vendo? Super entoado. Aí teve um dia lá no nosso ministério que ele pediu pra cantar. Que legal. Foi, ele pediu pra cantar. Ele pediu pra cantar, eu disse, sua dupla hoje é ele. Que bênção, rapaz. E foi lindo, ele cantou, ministrou, levantou a mão, se ajoelhou, prostrou. Eu digo, é bênção. E ele gosta de tocar bateria, tem interesse por violão. Que legal. Gosta muito de cantar e ele é ousado. Eu digo, esse daí vai ser um dos grandes profetas aqui dessa terra. Isso coisa é boa. adorador. Asaf, músico, né? Asaf é adorador. É a nova geração, né? Coisa boa. Que benção, gente. Que benção. Muito feliz em ter vocês aqui. Elon, próxima pergunta, Elon. Vamos lá. Ó, qual experiência mais marcou vocês no ministério até hoje? Vocês acham? Pode ficar à vontade. Assim, experiências, poxa, isso aqui foi interessante, viu? Foi legal. Tanto pessoal, tanto ministerial. Pode falar aí. Rapaz, uma coisa que impactou o nosso ministério. Pode falar. É tantas coisas que a gente passa que a gente tem um louvor que a gente canta bastante, que é Dependente. E hoje a gente vive na prática o que é depender de Deus, né? Esses dias eu até tava um pouco, falar a verdade, um pouco desesperado. Até falei com o meu produtor, porque não é que as portas se fecharam, né? É porque quando Deus quer tratar, isso. É aquela coisa, Deus não vai tirar você do deserto. Ele tá no deserto com você. Aí ele diz assim, vem a mim todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mesmo você passando pelo processo, eu tô contigo, né? E as portas se fecharam.
né? A ansiedade, o medo bateu na porta, mas só que Deus tem sido fiel e Deus falou conosco. Tem faltado alimento? Não tem. Tem faltado provisão? Não tem. A gente está passando pela prova, estamos passando pela luta, mas a gente vê a mão de Deus na nossa vida. E com isso vem tanta coisa que acontece que eu acho que é difícil de enumerar as grandiosidades de Deus que Ele tem realizado nas nossas vidas, né? Isso que estamos vivendo hoje, o agora, é uma das respostas dos milagres de Deus na nossa vida, né? Nunca imaginaríamos que estaríamos hoje aqui. Nunca imaginamos que estaríamos fazendo a abertura na nossa cidade, né? Porque o intuito da gente foi só queremos adorar. Muito bom. Que coisa boa. Excelente. Edla, e aí, Edla? Como eu já havia citado antes, para mim, esse momento que eu vivi, né, com essa da enfermidade, esse processo que eu passei, para mim foi como um divisor de águas, né? Realmente, eu me posicionei. Até tem um vídeo no meu Instagram. Eu não tinha, é o primeiro vídeo que eu fiz no Instagram, né, quando eu anuncio às pessoas que, graças a Deus, o Senhor levantou um exército para interceder pela minha vida, né, durante esse período. Então, eu senti no coração ali de realmente propagar essa informação, né? Eu digo, Deus fez na minha vida. Sim. E eu disse ao Senhor, Senhor, eu vou te louvar e te adorar, porque sabe quando você passa por tantas coisas que você olha assim e diz, não é possível. Tanta luta, um atrás da outra. Não, certamente Deus tem algo grandioso. Esses dias foi? A gente até riu. E eu acreditei firmemente nisso, e de fato é isso, né? Porque quando você passa por uma prova, fique certo de que a vitória é muito maior. E eu, convicta disso, eu digo, Senhor, a porta que o Senhor abre, eu não vou me acovardar. Agora, de vez em quando a covardia quer bater. Porque eu não pensei que ele abririam tantas portas e que seriam portas tão grandes. Glória a Deus. Né? Então, como nós já falamos, a responsabilidade de quando nós fazemos as coisas para o Senhor, né, é muito séria. A gente não pode fazer de qualquer jeito. E junto com isso a gente paga um preço. Né? A gente paga um preço, né? Certo que a gente tem que ter a busca, né, na oração, na palavra, a gente tem que ter o secreto, né, que não pode faltar. Mas junto com isso também vem os ataques, né, vem as batalhas, as lutas, elas acompanham. Mas a bênção, ela é extraordinária, é prazerosa de se viver. Então, eu disse, Senhor, eu vou invadir todas as portas que eu ver abertas. E aí, essas portas que começaram a se abrir foram esses eventos, né, como o festival, né, que foi o Festal. Isso. Mas antes disso teve um festival também, que era um concurso de cantores, e nenhum deles eu fui realmente na expectativa de ganhar, porque eu sei que tem muita gente, né, com muitas técnicas vocais. Eu louvo ao Senhor, que o Senhor tem derramado da sua graça, mas nós sabemos que existem pessoas que cantam muito mais. Eu não tenho essas técnicas todas, né? Eu sou aquela cantora básica. Eu sou aquela cantora básica. Então, assim, eu não ia com essa visão de ganhar, mas com a visão de vivenciar essas experiências. E era extraordinário, porque eu chorava que nem criança. Eu sou bem chorona. Eu chorava que nem menino, porque eu olhava, assim, cada voz. Eu ficava encantada. Eu dizia, meu Deus do céu, que coisa linda. Imagina se aqui, nós num corpo perecível, que adoece, que inflama a garganta e tudo mais, e que precisa lá de estudos e tudo para ter aquele aperfeiçoamento. Tá cantando lindo desse jeito, eu fico imaginando no céu, glória aquele grande coral, como que não vai ser lindo, né, esse momento. Então, isso me enchia de alegria, eu chorava e eu, Senhor, é extraordinário. E muito grata porque o Senhor estava me permitindo estar ali novamente, né, de volta, louvando e vivenciando essas experiências. Então, foi uma atrás da outra, e o Senhor foi nos elevando, foi me elevando, que eu até então, presente momento, não conhecia o Levi. E aí vim
nesse festival que o Diácono Clóvis, né, estava ali organizando. Inclusive está aqui nos bastidores, está aqui nos observando o nosso querido e amado produtor, padrinho de casamento. Olha aí. Coisa boa. Quando nós ganhamos... Seja meu padrinho também, hein, Clóvis? Quando nós participamos, né, do festal, nós éramos noivos. Sim. Né? Então, Ele já contou uma história diversa uma vez, né, que a gente participou do festival, a gente não tinha nada, mas aí eu olhei assim para ela e disse, agora eu quero ela. Coisa boa, mas tá vendo? nós estávamos noivos, né? Então, a gente casou, nós somos recém-casados, Sim. né? Estamos Coisa ainda... boa, tô em lua de mel ainda. Estamos. Temos 8 meses de casado. Muito bom. Olha, Eita, era você pra quer ter deixado ela errar. falar, que ela é candidata. É o segredo. Acertou? É 8 meses mesmo? É quem é rei, eu tô acreditando. Era pra ter deixado ela falar, eu me É, esqueci. Eu também sou bem... pra data, eu sou melhor do que a minha esposa. Minha esposa, assim, eu lembro de detalhes. Detalhes, assim, eu e minha esposa estamos juntos há 26 anos. Eita, que Eita. benção. 26 anos que a gente tá junto. É o amor da minha vida. Meu amor, eu te amo, Graziele. É isso Vou aí. chamar minha japonesa. Minha japonesa, eu te amo, viu? Eita, Ela vai ver Jesus. isso aí. Coisa Muito linda. bom, muito bom. Vai lá, Elon. Pra gente fazer... Só uma paradinha aqui rápida pra gente fazer um merchandising aqui. Por favor, olha só. Tô já com a lista aqui, gente. Essa lista de pessoas que tem sido uma bênção pra nós. Rapidamente, eu quero compartilhar com vocês aqui. Porque é fundamental falarmos. Essas pessoas que nós estamos citando aqui, ó. A Criativo Digital é uma agência de marketing estratégico. Essa empresa eu recomendo, porque eu também trabalho com ela, não é? Eu recomendo de verdade. Que é sério, o podcast, Elon, tá, graças a Deus, subindo, mas a qualidade do podcast se dá também, primeiramente, Deus, os nossos convidados que participam, mas também porque a Criativo Digital tem feito um trabalho excepcional. Toda a diagramação, toda a parte técnica aqui do negócio é com a Criativo Digital. Um abraço a você, meu irmão, meu amigo Elon Lopes. É ele. O cara Sim, que tamo junto. organiza tudo isso. Criativo Digital. WN Móveis Planejados, um abraço, meu querido pastor Jonatas. Esse cara também é fera demais. Ultra Cursos, eu conheço todas as empresas que nós estamos citando aqui. Ultra Cursos, Otimize Etiquetas, Casa do Bebê, Esquirazaf Kids, Doutora Carla Martins, Evo Longevitar, Autopeças Mecânica Gonçalves e Top Fest. São 10 patrocinadores, 10 irmãos que abraçaram a causa. Fizemos uma promoção, Isso. eles abraçaram essa promoção, tá certo? Pastor, mas são 10 patrocinadores. Cabe mais? Cabe muito mais. Aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, não é? Então venha-se embora patrocinar esse podcast para não parar. Nós vamos seguir em frente, se Deus quiser e permitir. Valeu, gente. Obrigado aos nossos patrocinadores. Elon, mais uma pergunta? Isso aí, inclusive, ó, o nosso produtor vai colocar aí na tela, tem um QR Code, tá? Esse QR Code não é de enfeite, gente. Esse QR Code é o seguinte, se você quiser fazer alguma Isso. contribuição no podcast, fica à vontade, tá aí o QR Code, faça aí a sua contribuição para que esse projeto continue e avançando cada vez mais. E não se esqueça, se inscreva no canal, pelo amor de Deus, gente. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, obviamente, provavelmente você não clicou ainda. Clica nele aí, deixa o teu like, que é aquele símbolozinho aqui do joinha, né? Do ok, Isso. beleza? Deixa o seu like e comenta. Deixa os comentários, não só no chat ao vivo, como também lá nos comentários fixos, lá de cada episódio. Comenta aí para saber o que vocês estão achando de cada episódio. Vamos lá. Pessoal, posso falar uma coisinha Pode, antes? Fale, meu pode sim. querido. Se tem uma palavra aqui para falar, né? Você que tá aí nos escutando, eu quero que você saiba de uma coisa. Você é uma preciosidade, tá certo? O processo é árduo, mas eu quero que você entenda que para o carbono se transformar em diamante, ele passa por uma alta temperatura. E quando o nosso oleiro pega o diamante, ele vai moldar da forma perfeita. Então eu quero que você entenda que esse processo é necessário, porque Deus está te moldando para você viver o melhor da sua vida. Louvado seja Deus, Glória a gente. Deus. Que coisa boa, hein? Foi o que eu disse. Eu tenho certeza que esses momentos são resposta de Deus para alguém. Deus está falando. Quando ele vai fazer esse corte aqui,
E aí pessoas serão edificadas através da sua vida, da vida de vocês. Não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. Podcast Transformadamente é uma ferramenta que Deus nos deu para poder canalizar bênçãos, orientações, reflexões. E não tem outra coisa, é glorificar o nome dele e promover edificação de todas as pessoas. Louvado seja Deus por isso. Amém, Elon? Última pergunta já, né? Não, tem mais. Tem mais? Tem mais. Tá em tempo. Nosso produtor vai alertar Tá a gente. quanto ali. tempo? falta 10 minutos. Dá tempo, Tá, 10 minutos. Vamos lá. Inclusive, na explicação aqui da experiência, né, que vocês já tiveram aqui, vocês acho que esqueceram de pontuar o Expo Gospel, né? Que participaram agora recentemente. Que foi uma experiência, acredito, para vocês bem marcante, né, também. Sim, Aquele verdade. evento grandioso também. Foi aqui em Caruaru? Foi em Recife, né? Ah, o Recife, Sim, Recife. de Recife. Sim, aí foi lá, foi bom lá? Foi uma bênção, foi maravilhoso, né? Nós estávamos lá fizemos novas amizades, né? Para a honra e a glória de Deus. E quando a gente começa a olhar assim o que Deus está fazendo, as portas que estão se abrindo para nós, não é de Levi, mas para nós cristãos, né? A atualidade, o que está acontecendo, e eu vejo que muitos de nós às vezes não dão valor, né? Vocês aqui se esforçam, acordam cedo, estudam a palavra, não vêm aqui para cá de qualquer jeito. Verdade. Tem um sacrifício, tem ali um propósito, tem uma dedicação. Muitas pessoas não entendem isso. Algumas, desculpa falar, prevalece um pouco da religiosidade. Não posso isso, mas é para vocês. Tá? Esse evento gospel é para vocês. Entendeu? É para você, abençoado. Para você sair da rotina, para você sair do automático. Entendeu? Para você receber uma ministração, para você ser tocado intimamente, para gente acontecer uma coisa diferente. Entendeu? Porque se a gente ficar muito só isso, acaba que a gente perde a presença e a gente vai no automático. E aí quando você diz que é pra vocês, é isso que eu acabei de falar, você tá dizendo isso aí. Ó, é um evento que visa Isso. a glória de Deus e a edificação das pessoas. Então você que tá aí, participe para ser edificado. É para você ser edificado. Não tenha dúvida disso. Quando a igreja se reúne, quando o povo de Deus se reúne, o que nós esperamos é isso, é que seja um evento para a glória de Deus e para a edificação de todas as pessoas, não é isso? Isso aí. Olha, essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Vamos ver. Como fazem para manter o foco entre casal e ministério sem que nada afete ambos? Eu vou ajudar vocês aqui na pergunta. Já chegaram brigados alguma vez na igreja? Ó, vai ter que cantar. Se vir aí, vamos cantar. Aí é pressão, Brasil. Eu acho que não, né? Porque vai 8 meses só, não é possível, né? Que já estão brigando, não, né? Isso aí deixa para depois dos 4 anos. Sobre isso, não. Não, né? Quando a gente vai para algum ministério, quando a gente vai para algum evento, cumprir alguma coisa relacionada ao nosso ministério, a gente tem o entendimento que não é brincadeira. Eu não posso olhar para o senhor, Elon, e dizer assim, vê aí o que é que tu vai cantar. Tu escolhe o que é que tu vai cantar. Não, após se tu não cantar esse louvor, eu não vou não. Porque eu não quero cantar esse louvor. Não acontece isso. Ela olha para mim e diz, filho, a gente deixa esse louvor. Qual que a gente faz? Eu digo, a gente faz esse e esse. E vamos. A gente tem que entender que não tem espaço para brincadeira, não tem espaço para meninice, não tem espaço para rebeldia nisso. Não. Se a gente tá ali, a gente tá para cumprir uma missão. Você vê, somos soldados de Cristo. Se eu ver um soldado de frente ao seu capitão, sargento, descansando, ele sempre fica em forma. O capitão ou o sargento diz, você vai fazer isso. Ele vai e faz. Você tem que fazer isso. Você tem que ter a ordem e a decência. Tem que ter o entendimento e a sabedoria. Hoje vocês são da igreja Tabernáculo, é isso? Não, Templo do Avivamento. Templo Isso. do Avivamento. Qual é o nome do pastor lá? Nosso querido
e amado pastor Silvério. Rapaz, foi bem... Foi, a gente Foi ia falar tudo harmonioso. junto, né? Vamos ensaiar isso, né? Um abraço, querido pastor Silvério, viu? Deus abençoe. Veja só, pastor Silvério, a irmã Edna disse que era de Madureira, ó. Olha que complicação, pastor. Né? Mas vamos conhecer Madureira aqui em Caruaru também, viu? Amém, Tem que em vender nome meu de peixe Jesus. também, né? É. Olha, quando vocês se criaram na igreja e tal, Assembleia de Deus, e já aconteceu com vocês de vocês preparam um repertório, vai cantar em um congresso, vai cantar em algum lugar. Aconteceu já de vocês assim, nós preparamos um repertório e chegar lá, mudar tudo, Sempre. né? Acontece. Você sentiu o clima assim, rapaz, eu acho que não é essa música não, acho que é essa outra, acho que é essa aqui, acho que é essa aqui. Sabe Né? uma coisa que eu acho muito interessante? Nós temos uma tática para escolher nossos louvores quando a gente vai ministrar em algum lugar. Eu digo, Levi, vamos ensaiar. Aí ele faz, eu coloco o quê? Eu disse, deixa rolar, vamos adorar. Nós não vamos escolher música, vamos adorar. E aí a gente começa a adorar. E aí vai fluindo algo gostoso. Coisa E boa. a gente acaba escolhendo, a gente sai selecionando os louvores que a gente sente Quando vem aquele durante o aperto no nosso coração, ensaio. aquela chama que a gente fica... Isso, quando A tampa da chaleira vai explodir e a gente, é esse que vai levar. Vamos levar esse, isso vamos aí, que levar legal. isso. E é muito interessante, porque o Espírito de Deus, eu costumo dizer que o culto, ele é alinhado, ele é conectado. Quando nós estamos ligados todos no mesmo Espírito, parece que nem você não precisa combinar. É muito interessante, porque a gente... Acontece muito da gente escolher os louvores, chegar lá, a gente às vezes não sabe nem qual o tema da pregação e as coisas batem, Em sabe? O concordância, assunto coisa boa. sempre em bate. concordância. É muito interessante. É ter essa sensibilidade, né? Porque muitos entram no automático, né? Não, isso aqui, eu vou cantar isso aqui porque todo mundo canta. E aí o perigo está aí, entrar no automático. É a performance, né? Muitos estão preocupados com a performance. Talvez você que esteja aí assistindo o episódio vai dizer assim, né? Vai automaticamente pré-julgar. Não, mas é porque eles estão começando agora, mas quando tiverem fama, vão subir para a cabeça. Então que isso esteja bem longe de vocês. Mas o grande segredo em si, nessa área musical, é manter a essência. É. Porque quando entra no automático, aí o perigo começa a minar. Isso, e a gente tem vários projetos, né, até então, para a comunidade, né, que a gente abraçou a causa do autismo, né, por causa do nosso filho, e a gente defende fielmente, né, as mães atípicas, porque o senhor não sabe como ela, como mãe atípica, quantas noites ela passou acordada, né, tomando conta da criança, né. E uma coisa que vem acontecendo muito é que é o seguinte, muitas vezes tem uma mamãe que passa por muita luta, muita dificuldade com aquela criança, porque o autismo tem os seus graus, Sim. do 1 até o 3, e tem mamães que buscam refúgio nos nossos ministérios, né? Buscam refúgios porque é o que eu acabei de dizer. Quando a palavra diz, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, as mamães estão cansadas. Não tem ninguém que entendam elas, não entende a circunstância que elas estão vivendo, né? E ela precisa de um apoio, precisa de um lugar que ela se sinta bem, se sinta segura, que ela saiba que ali ela vai ser bem cuidada, bem tratada, e o filho dela também, né? E teve uma colega da minha esposa, né, das mães atípicas, que ela contou uma experiência que foi visitar uma igreja, né, e foi abraçada. E com isso ela se emocionou. Por quê? Porque é difícil você encontrar um ministério que tenha esse apoio, né, que tenha esse apoio para a criança autista. Porque é o seguinte, imagina aí você num cenário, sua esposa ou o senhor mesmo vai com seu filho visitar um ministério, ele não tem um apoio para a criança atípica. Aí não entende que a criança tem uns toques, dá uns gritinhos, começa a correr, tem algumas características diferentes. Aí começa a julgar
começa a julgar, começa a ter aquele preconceito. E aí começa a ver os maus olhares. Só que a mamãe atípica, ela é muito mais sensível à questão de entendimento do que está acontecendo no ambiente. Entendeu? Ela é muito mais sensível. Ela percebe quando ela e a criança é abraçada, quando só ela é abraçada. Porque você tem que entender que aonde o filho não cabe, aonde o seu filho não cabe, você também não cabe. Né? Então a gente tem projetos para a gente poder ajudar essas mamães atípicas, prestar apoio, e a honra e a glória de Deus. Opa. E eu passei por isso, né? Eu vivenciei, né, esses momentos. Hoje o Azaf está mais velhinho, né? Tá com 5 anos. E o comportamento dele tem mudado, graças a Deus. A compreensão dele tem mudado bastante. Ele tem nos compreendido melhor. Mas até uma certa idade do Azaf, às vezes eu me constrangia de estar na igreja, porque ele gritava muito, né? E não é sobre a estrutura da igreja, não é sobre a igreja ter toda uma estrutura para abraçar, mas sim a maneira realmente de receber, Sim. né? De receber essa família, de acolher essa família, porque de fato a gente passa por isso, né? Esses olhares, esse julgamento. As pessoas pensam que é porque a pessoa não sabe controlar o filho, né? E realmente muitas das vezes a gente chega ali na igreja, já passa porque às vezes a gente fala assim, as pessoas têm romantizado muito o autismo, né? Porque não sabe o que se vive dentro de casa, os desafios, né? E eu tenho ouvido muito, eu faço parte de um grupo de mães atípicas. Então, assim, hoje a gente vê mães, famílias tão desgastadas, porque é um desafio difícil no dia a dia, né? Só sabe quem passa nos bastidores como é que as coisas acontecem. Então, assim, eu já ouvi relatos de pessoas, de mães, falar é difícil e doloroso, né? De mães dizer que tem hora que dá vontade de dar alguma coisa para a criança e depois eu tomar. Você entende o que eu quis dizer, né? Ou seja, essas pessoas pensam em findar, né, aquela dor, aquele processo, porque a criança sofre. Às vezes a criança ela não consegue expor, né? Eu pude ver isso no meu Azaf, quando ele ainda não falava. Houve um período do Azaf que ele não sabia nem apontar o que ele queria. Era como se a mente dele entendesse as coisas, mas ele não conseguia projetar de forma nenhuma, porque nem apontar. Ele parava assim, me levava, me puxava, me pegava, me puxava até um determinado lugar da casa e ficava gritando e chorando e gritando. E eu é isso, pegava uma coisa, pegava outra e mostrava. E ele se estressava, ele ficava muito nervoso e chorava e era terrível. E isso sofria ele, sofria eu, né? Agora, eu sofria porque eu não entendia. Agora, imagina o que é que você viver no mundo e você tentar se comunicar. Veja que hoje o maior recurso é a comunicação, né? A comunicação ela é muito importante. Você tentar comunicar algo que você precisa e você não conseguir, né? O Azaf, eu não sei se era uma insensibilidade, se era falta de entendimento ou se era só falta de não saber expressar realmente. Ele se machucava. Era como se ele não sentisse dor. Mas eu não sei se realmente ele não sentia dor, ou se ele não entendia que era dor, ou se ele não sabia expressar que era dor. Veja só como que é, né, o processo. E tem famílias que passam situações pesadíssimas. Com certeza. Pesadíssimas, né? Porque a criança cresce. Hoje eu lido com uma criança, mas tem mães lidando com pessoas atípicas, já rapaz, né, já mocinha, já adulto, né? E aí quando chega um momento de crise, difícil de conter, né? Veja que cada situação que acontece dentro dos lares, que se a gente for citar aqui, fica uma informação muito pesada. Verdade, né? Então, assim, verdade. A gente vê. E a igreja precisa acolher. São vidas. Isso. São vidas e o inimigo ele não brinca. Olha, como você disse uma coisa aqui, para você que é pastor e está nos assistindo também, a gente não está colocando um peso sobre a igreja, dizendo que a igreja é responsável para cuidar de todos os autistas. Não.
Nós estamos falando de um problema que é real. Nós temos números apontando isso, essa triste realidade, uma realidade dura, mas é realidade. E olha o que a irmã Edila falou, a igreja não precisa ter uma estrutura monstruosa. Veja, a igreja precisa acolher pessoas. Acho que uma boa acolhida, a mãe vai sentir, o filho também irá sentir, não é? Nós temos na igreja hoje várias mães que são mães atípicas, nós temos crianças passando por esse processo, e um detalhe importante, é importante que tenhamos, de fato, a comprovação, o diagnóstico, porque nós conversamos com a pedagoga, a irmã, eu acho que ela é pedagoga ou é psicóloga, não lembro aqui agora, Valquíria, tá? Um abraço, Valquíria. Ela diz o seguinte, pastor, é importante que façamos essa avaliação, porque existem crianças imperativas, é uma coisa, existem crianças autistas, é outra coisa, e existem crianças mal educadas, é outra coisa. Então, a igreja tem que começar a aprender a diferenciar isso, né? Obviamente, há crianças que são mal educadas, isso é um fato mesmo, não é? Mas há crianças que, de fato, também carregam esse tipo de atipicidade, não é? Então, nós queremos que o Senhor pode fazer tudo, que Deus dê força para você que é mãe, para você que é pai, para você que está cuidando do seu filho. E, claro, evidente, nós queremos sim que a igreja compreenda essa dinâmica e pessoas como vocês, que são jovens ainda, mas que têm uma vida inteira pela frente, para poder ajudar nesse processo de acolher pessoas, abraçar pessoas, e só sabe quem passa, né? Só sabe quem passa, né? Então, parabéns pela atitude nobre de vocês. Continuem assim, que Deus abençoe o Azaf, né? Porque é o xará do meu filho, né? Meu filho é Samuel Azaf, né? Então, Deus abençoe vocês aí poderosamente. Olha, o tempo passou muito rápido, né? A hora voou e agora nós vamos cantar para terminar esse episódio maravilhoso com música, com essa dupla que está aí despontando para a glória de Deus. Vamos louvar Edla e Levi louvando ao Senhor aqui ao vivo no podcast Transformadamente. Vamos louvar a bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Rapaz, que coisa maravilhosa, Brasil! Que bênção, gente, que bênção. Parabéns, viu? Muito bom. Olha, tô feliz demais em receber vocês aqui, em conhecer vocês. E ó, você que tá assistindo o podcast, vai aparecer aqui embaixo
o perfil deles, o contato deles, para vocês leve essa dupla para sua igreja, para o seu evento. E eu tenho certeza, gente, ó, o Brasil e o mundo esperam vocês, viu? Amém. O mundo inteiro, sendo canal de bênção. Amém. E para nós vai ser uma alegria muito grande registrar esse momento, viu? Ó, vai ser maravilhoso, hein? Amém. Ó, ontem eu mandei uma mensagem para o Ítalo Senna, que eu tô lá, eu e minha esposa estamos assistindo, daqui a pouco no YouTube aparece um vídeo, Juliane Souza e Ítalo Senna. Aí eu comecei a olhar lá, eu disse, será que é Ítalo? Quando eu ver, era Ítalo Senna mesmo. Já tem mais de 1.300.000 visualizações esse vídeo dele. O primeiro vídeo de Juliane Souza gravado no YouTube é com o Ítalo Senna aqui de Caruaru, lá da Advec. Eu disse, rapaz, faz um remake desse vídeo com ela agora, né? E Deus levou a Juliane hoje para um patamar elevadíssimo, né? E eu tenho certeza que vai acontecer isso com vocês também. Deus já começou, né? Amém. Deus abençoe vocês. Evidentemente a gente tá falando isso aqui, mas o mais importante na vida é ser um servo do Senhor, não importa o público, não importa multidões, não importa. O importante é que vocês são fiéis ao Senhor e fazem toda a diferença. Amém, gente? Amém. Deus abençoe vocês. Eu não considerações finais. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, a participação. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado à dupla Edla e Levi. Obrigado ao nosso amigo Diácono Clóvis Carvalho, está aqui nos bastidores. E é isso. Vem cá, Clóvis. Sai aqui nessa gravação. Não, vem cá, você vai sair aqui do meu lado aqui. Esse é o homem, gente, aqui, ó. Esse aqui, ó. Vocês não conhecer, aqui, ó. Ele fica no meio da gente aqui. Aqui, olha aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Aí, ó. Pega ele, ali. Aí, Brasil. Ali. Aí, dá tchau, pessoal. É Clóvis, meu irmão. É isso aí. É Gospel Promo. Aí, Gospel Promo aí, ó. Gospel Promo. Seguem aí a Gospel Promo também. Isso. Tem que sair aqui, meu filho. Você tem que sair Obrigado, aqui. pastor. Que alegria. Vamos viu? embora. Deus abençoe. Tamo junto, meu amigo. Meu filho. É isso, gente. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Tamo junto. Agradece a Deus aí, agradece também, Edla. Somos gratos, muito gratos ao Senhor. Deus é fiel. Como louvamos, né? A bondade de Deus. Ele tem nos mostrado da sua bondade todos os dias. Que você esteja sensível a ver o cuidado e a bondade de Deus na sua vida, porque Ele tem cuidado de você. Tchau a todos. Obrigada por essa oportunidade. Amém, gente? Valeu. Até o próximo episódio. Valeu. Pronto.